Cada regra de derivação possui a sua correspondente para a integração. Hoje, nós veremos a integração por partes, que corresponde à regra do produto, da diferenciação. E para entendê-la, vamos começar por relembrar a regra do produto. Essa regra nos diz que, ao diferenciar uma função que está sendo multiplicada por outra, temos que utilizar a sequência derivada da primeira vezes a segunda mais derivada da segunda vezes a primeira. Para chegar à regra da integração pretendida, partimos dessa expressão, sendo que, se eu colocar uma integral dos dois lados dessa equação, posso dizer que, nesse lado esquerdo, o processo de derivação e o de integração irão se anular, sendo que aqui irá sobrar somente f de x vezes g de x. Já aqui do outro lado, eu posso dividir esses dois termos nessa soma, sendo que ficarei com uma integral de f' de x vezes g de x e outra integral g' de x vezes f de x. E, com o intuito de se chegar em uma forma que eu possa utilizar para resolver uma integral, eu vou isolar esta integral aqui. Então, para isso, eu vou passar esse aqui para o outro lado. Aqui estava positivo, o outro lado ele fica negativo. Então, fica aqui f de x vezes g de x menos integral de f' de x g de x dx é igual a integral de g' de x f de x dx. Só invertendo os lados da expressão e passando esse f para frente do g, ficamos com a integral de f de x que multiplica g' de x dx é igual a f de x que multiplica g de x menos a integral de f' de x vezes g de x dx. Essa aqui, então, é a nossa expressão final. O que fizemos foi simplesmente pegar a regra do produto para a diferenciação, colocar a integral dos dois lados e reorganizar os termos. E com isso, chegamos aqui, e essa é conhecida como a nossa expressão para regra da integração por partes. Veja bem, o que a gente tem aqui é a possibilidade de realizar uma integral de uma multiplicação entre funções. Todas as vezes que chegarmos nisso aqui, podemos resolver como sendo a função f vezes a função g menos a integral da derivada da função f vezes a função g. E um detalhe muito importante dessa regra é que, quando pegamos essa multiplicação dentro da integral para resolvermos, a gente considera que essa função g ela já foi derivada, ou seja, essa função que a gente coloca aqui para a solução e essa aqui seria a primitiva
dessa função inicial. E toda essa expressão ela é comumente escrita trocando-se o f de x pela letra u e o g de x pela letra v. Derivando o u, chegaríamos em f' de x e derivando o v em g' de x. Passando essas duas derivadas aqui para suas formas de diferenciais, temos que du é igual a f' de x dx e dv igual a g' de x dx. Substituindo todas essas informações que a gente tirou, a nossa forma para a integração por partes fica integral de u, que multiplica dv, igual a u vezes v, menos a integral de v vezes du. Essa é a nossa expressão para a integração por partes, escrita de uma forma mais reduzida. E, normalmente, a gente encontra assim mesmo em livros. Mas, para quem achou isso complicado, existe uma forma de lembrar dessa expressão. Sendo que você pode lembrar da ordem de cada uma dessas letras a partir da frase: um dia vi uma vaca vestida de uniforme. E vamos ver como isso funciona na prática. Encontre a integral de x vezes seno de x dx. Aqui a gente tem a multiplicação de duas funções, a função x e a função seno de x. E para que a gente possa realizar esse tipo de integração, a gente precisa utilizar a regra da integração por partes. A gente acabou de ver que ela diz que integral de u dv é igual a uv menos integral de v du. Então, o que eu preciso para resolver isso aqui é só dar nome aos bois ali, né? Eu preciso encontrar o u, o v, o du e o dv. Olha só, o u é a função que está aqui dentro, né? Então, eu vou pegar esse x aqui e chamar ele de u. Agora, se eu chamei o x de u, o que sobrou dentro dessa integral aqui é o meu dv. Né? Então, dv é igual a seno de x dx. Então, aqui já está feito esse primeiro pedacinho aqui. E agora é encontrar o du e este v. Para eu encontrar o du, eu posso derivar o u, né? Então fica aqui, du dx vai ser igual a 1. Escrevendo isso aqui em formato diferencial, eu fico que du é igual a dx. Então, já escrevo aqui. Só falta agora o v. Para encontrar esse v, eu parto
dessa minha expressão de dv aqui. E então, integro desses dois lados. Então, quer dizer que o meu v será igual à integral de seno de x dx, que fica menos cosseno de x. E assim descobrimos o último pecinha que faltava. Agora é só substituir na nossa formulazinha aqui. Então a gente fica com integral de u vezes dv igual a u vezes v menos integral de v du. A primeira vez que a gente faz isso aqui, né, a gente olha e fala assim, mas eu estou resolvendo uma integral e na minha resposta tem outra integral. Pode parecer estranho a princípio, mas nessa segunda integral aqui, né, essa que está dentro da resposta, ela normalmente é mais simples do que a integral inicial, de forma que resolver isso aqui é bem tranquilo em relação a essa expressão principal que você tem. Continuando aqui, a gente fica que essa integral é igual a menos x cosseno de x. Olha só, esse menos que está aqui dentro, com esse menos que está aqui fora, já vou colocar aqui mais. Integral cosseno de x dx. Agora, para chegar à resposta mesmo, é só terminar de fazer essa integral aqui, né? Do cosseno de x. Fico com integral de seno de x dx é igual a menos x cosseno de x mais primitiva de cosseno de x dá seno de x. E agora que eu acabei de resolver tudo, eu coloco aqui mais c, que é a minha constante de integração. E essa aqui é a minha resposta para a integral. Tá, chegamos nisso aqui. Mas será que isso aqui está certo mesmo? Para que a gente possa conferir, é só a gente derivar essa resposta aqui e ver se ela chega nesse início. Se chegar, então é isso mesmo. Olha só, colocando aqui, derivada de menos x cosseno de x mais seno de x mais c. Olha, esse primeiro termo aqui, ele tem uma multiplicação. Então, a gente tem que usar a regra do produto. Fica aqui derivada do primeiro, dá menos 1, vezes o segundo, cosseno de x, mais derivada do segundo, que é menos seno de x, vezes o primeiro, que é menos x. Ok, fiz esse primeiro aqui. Vamos fazer esse seno de x. Derivada fica só cosseno de x. E a derivada desse mais c aqui, que é uma constante, vira zero. Só realizando essas continhas rápidas, fica menos cosseno de x, mais, olha, menos com menos dá mais, né? Então fica só esse mais aqui. X seno de x mais cosseno de x. Esse menos cosseno vai embora com esse mais cosseno. E minha resposta fica x vezes seno de x. E isso mostra que a nossa integração por partes, ela de fato resolve o nosso problema de uma multiplicação dentro da integral. Pois, quando você deriva a resposta, você volta para o que você tinha a princípio, né? E antes de terminar essa aula, vou falar só de mais um detalhe muito importante para a utilização dessa regra. Veja só, quando você tem uma integral de duas funções se multiplicando, você deve escolher uma delas para ser o u
e o restante ali será o dv. Só que você pode fazer escolhas diferentes, né? Você pode chamar a função g que está ali dentro de u, e o dv fica sendo f de x dx. Mas preste atenção, dependendo do que você escolhe, você pode ter um caminho mais fácil ou mais difícil. Porque o u você tem que derivar. E esse dv você tem que integrar. E os processos de derivar e integrar, eles podem ser mais fáceis ou mais difíceis dependendo de qual função é. E é por isso que existe uma ordem de preferência do que escolher para ser o u nessa nossa regra de resolução. E essa ordem segue a palavra limit, que basicamente é um acróstico informando quais são as funções que você deve dar preferência, começando pelas logarítmicas, depois pelas inversas trigonométricas, seguido pelas potências, depois pelas trigonométricas e, por fim, pelas exponenciais. E como exemplo disso, a gente pode mostrar, por exemplo, se você tiver aqui x ao quadrado vezes logaritmo natural de x dx. Aqui você tem que aplicar a integração por partes. Neste caso, o seu u você deve escolher primeiro as logarítmicas, então aqui vai ser o logaritmo natural de x, e o seu dv vai ser esse x ao quadrado, que é uma potência de x. Em outro caso, por exemplo, se você tem e elevado a x vezes cosseno de x dx. Você vai definir o u como sendo cosseno de x, porque ele é uma trigonométrica, e o dv fica sendo e elevado a x dx, porque ele aqui é uma exponencial. Seguindo essa ordem de preferência, você terá sempre as resoluções mais simples para a integração por partes. E agora é ver alguns exemplos e treinar isso aí bastante em exercícios, para que isso fique uma coisa bem tranquila de se lidar.